O calor tropical tremeluzia sobre o campo de aviação Asto, em Saipan, enquanto as forças americanas avançavam para o interior em junho de 1944. Em algum lugar entre os hangares estilhaçados e as pistas esburacadas, equipes de terra japonesas avistaram algo que as fez esquecer o fogo de artilharia por apenas um momento. Um F-6F Hellcat abatido, relativamente intacto, pousado na grama alta perto do perímetro. Isso não eram destroços. Esta era uma oportunidade. Por quase 2 anos, pilotos japoneses vinham enviando relatórios cada vez mais desesperados sobre um novo caça americano que estava cortando suas formações como nada que eles tivessem encontrado antes. O Hellcat havia aparecido em combate em agosto de 1943 e, em meses, havia alterado fundamentalmente o equilíbrio do poder aéreo no Pacífico, mas relatórios de inteligência e testemunhos de pilotos só podiam dizer 8 tanto. Aqui estava finalmente a coisa real. A aeronave que estava sistematicamente destruindo a aviação naval japonesa, parada ali, esperando para ser estudada. A operação de recuperação começou imediatamente, mesmo com a batalha por Saipan se desenrolando ao redor deles. As equipes de terra trabalharam sob fogo intermitente para mover o caça para um local mais seguro e, em seguida, finalmente, prepará-lo para transporte de volta ao Japão. Cada hora contava. As forças americanas estavam avançando rapidamente e esta presa não podia cair de volta nas mãos do inimigo. O Hellcat representava mais do que apenas um avião. Era uma janela para a filosofia industrial e de engenharia americana. Uma chance de entender exatamente o que o Japão estava enfrentando. No final de junho, quando Saipan caiu completamente sob controle americano, o Hellcat capturado já estava a caminho do continente japonês. Chegou ao Arsenal Técnico Aéreo Naval de Yokosuka, onde alguns dos melhores engenheiros aeronáuticos do Japão esperavam para desmembrá-lo, metafórica e literalmente. A inspeção externa inicial revelou uma aeronave que parecia bruta em comparação com as linhas elegantes dos caças japoneses. Era mais pesada, mais espessa, mais substancial em todas as dimensões. Onde os caças japoneses buscavam graça e agilidade através da redução de peso, esta máquina americana parecia abraçar a massa. Os engenheiros caminharam lentamente ao redor dela naquele primeiro dia, tirando medições, passando as mãos sobre painéis rebitados, examinando as asas largas e a carenagem maciça que abrigava seu motor. Notaram a placa de blindagem atrás do assento do piloto, espessa o suficiente para deter projéteis de calibre de rifle. Observaram o trem de pouso robusto construído para lidar com o estresse brutal das operações em porta-aviões. Examinaram as metralhadoras de calibre 50, 3 em cada asa, com caixas de munição que continham centenas de projéteis. Tudo sobre o Hellcat falava de uma filosofia de design que priorizava a sobrevivência do piloto, o poder de fogo sustentado e a confiabilidade robusta em detrimento das métricas de desempenho puro que haviam guiado o desenvolvimento de caças japoneses por uma década. O que eles estavam olhando não era apenas um avião de caça. Era uma manifestação física do poderio industrial da América e uma resposta completamente diferente à questão do que fazia uma aeronave de combate eficaz. Os engenheiros sabiam que entender esta máquina poderia ser a última chance do Japão de desenvolver uma contramedida eficaz para a superioridade aérea americana. Enquanto se preparavam para iniciar o exame detalhado, eles não tinham ideia do quanto este caça capturado revelaria ou quão desanimadoras essas revelações provariam ser. Em meados de 1944, a aviação naval japonesa estava sangrando até a morte nos céus sobre o Pacífico, e todos sabiam disso, mas poucos queriam admitir a extensão do problema. O Mitsubishi A6M0, que havia aterrorizado pilotos aliados em 1941 e 1942, era agora uma armadilha mortal. Os pilotos americanos haviam aprendido suas fraquezas. Pobre manuseio em alta velocidade, praticamente nenhuma proteção de blindagem, estruturas das asas que falhavam sob grandes forças G durante mergulhos em alta velocidade. Mas, o mais importante,
Os americanos haviam construído caças especificamente projetados para explorar essas fraquezas, e o Hellcat estava no topo dessa lista. A lacuna de inteligência que a aviação japonesa enfrentava era esmagadora. Os pilotos voltavam do combate, aqueles que voltavam com relatórios sobre caças americanos que podiam absorver quantidades extraordinárias de danos e continuar voando. Eles descreveram aeronaves que podiam mergulhar para longe de 1-0 em velocidades que tornariam persegui-lo suicida. Eles relataram poder de fogo que podia despedaçar um caça japonês com uma única rajada. Mas relatórios de pilotos traumatizados no caos do combate não eram dados de engenharia. Eles não podiam dizer as medições de diâmetro e curso, taxas de compressão, figuras de carga alar ou especificações do sistema de combustível. Eles não podiam explicar como os americanos haviam resolvido problemas técnicos com os quais os engenheiros japoneses ainda lutavam. A situação havia se tornado tão desesperadora que no início de 1944, os grupos aéreos navais japoneses no Pacífico estavam perdendo pilotos mais rapidamente do que podiam treinar substitutos. A primeira frota aérea havia sido dizimada no Mar das Filipinas em junho de 1944. A batalha, que os pilotos americanos chamariam mais tarde de a Grande Caçada de Marianas. Em um único dia de combate, em 19 de junho, o Japão perdeu aproximadamente 300 aeronaves e seus pilotos treinados insubstituíveis. O Hellcat havia sido a principal arma naquele massacre, sendo responsável pela maioria das baixas. O que tornava esta crise particularmente aguda era que o establishment de engenharia aeronáutica do Japão estava trabalhando cada vez mais no escuro. As aeronaves americanas estavam evoluindo rapidamente, com novos modelos e variantes aparecendo regularmente, cada um incorporando lições do combate e avanços na tecnologia. A inteligência japonesa às vezes podia obter especificações gerais através de vários canais, mas não podiam explicar as soluções práticas de engenharia que tornavam essas especificações possíveis. Como os motores americanos produziam tanta potência enquanto permaneciam confiáveis? Como suas aeronaves sobreviviam a danos que obliterariam um caça japonês? Que materiais e técnicas de fabricação lhes permitiam construir estruturas tão robustas sem penalidades de peso inaceitáveis? O Hellcat, capturado, representava algo que os engenheiros japoneses precisavam desesperadamente: dados concretos, não estimativas, não relatórios de combate filtrados pela névoa da guerra, não especulações baseadas em observações distantes. Aqui estava um caça americano real que eles podiam medir, pesar, desmontar e testar. Eles podiam examinar cada componente, analisar cada decisão de engenharia, entender cada compromisso de design. Eles podiam finalmente responder às perguntas que os assombravam desde o final de 1943, quando o Hellcat apareceu pela primeira vez em números significativos. Havia também uma dimensão psicológica na captura que ia além da pura inteligência técnica. A aviação japonesa havia sido construída sobre uma crença na superioridade de sua filosofia de design, que um caça deveria priorizar a manobrabilidade e o alcance acima de tudo, que pilotos habilidosos não precisavam de blindagem ou armamento pesado, que a elegância no design refletia superioridade em combate. O Zero havia incorporado essa filosofia perfeitamente, e por uma breve janela, ele havia dominado os céus do Pacífico. Mas agora, os pilotos japoneses estavam morrendo em massa, e a aeronave que os estava matando representava um conjunto de prioridades completamente oposto. Examinar o Hellcat significava confrontar a possibilidade de que as suposições fundamentais do Japão sobre o design de caças estivessem erradas o tempo todo. O Hellcat chegou a Yokosuka em pedaços, parcialmente desmontado para transporte, mas com a maioria dos principais componentes intactos o suficiente para um exame completo. A equipe de recuperação havia feito um trabalho notável em condições de combate, conseguindo preservar os sistemas essenciais da aeronave, apesar das circunstâncias desafiadoras de sua captura. Os engenheiros imediatamente estabeleceram um processo sistemático de documentação, fotografando cada componente,
antes que qualquer exame detalhado começasse. Eles sabiam que esta poderia ser sua única chance de estudar um exemplar intacto do caça de porta-aviões mais bem-sucedido da América. A inspeção inicial de caminhada levou dias. Equipes de especialistas examinaram diferentes aspectos da aeronave simultaneamente. Engenheiros de estruturas focaram na fuselagem. Especialistas em motores se concentraram no motor. Especialistas em sistemas estudaram hidráulica e controles. E técnicos de armamento catalogaram a instalação das armas. O que chamou a atenção de todos imediatamente foi a pura robustez da construção. Onde os caças japoneses usavam conjuntos delicados e estruturas minimalistas para economizar peso, o Hellcat empregava forjados pesados, extrusões substanciais e painéis de revestimento espessos. O peso vazio da aeronave era de aproximadamente 9.200 libras, quase o dobro do peso de um Zero. A construção da fuselagem revelou uma abordagem fundamentalmente diferente para o design de revestimento sob tensão. Os engenheiros japoneses haviam se tornado mestres em criar estruturas leves, usando alumínio fino cuidadosamente formado e montado. A fuselagem do Hellcat usava alumínio de calibre mais pesado, com uma estrutura interna mais substancial. Os engenheiros calcularam que a fuselagem sozinha provavelmente poderia suportar cargas estruturais que rasgariam um Zero. Eles encontraram reforços em lugares que os projetistas japoneses nunca teriam considerado necessários. Estruturas extras ao redor de escotilhas, placas duplicadoras em pontos de fixação de alto estresse, anteparas maciças separando as principais seções da fuselagem. A estrutura da asa era particularmente reveladora. As asas do Hellcat foram construídas em torno de uma seção central maciça, que formava uma única estrutura contínua, passando pela fuselagem. Este design criou uma plataforma incrivelmente forte para o trem de pouso e forneceu proteção substancial para o piloto e tanques de combustível. Os caças japoneses tipicamente usavam estruturas de asas mais leves que se fixavam à fuselagem em múltiplos pontos. Uma abordagem que economizava peso, mas concentrava o estresse e fornecia menos proteção inerente contra colisões. As asas do Hellcat também incorporavam uma estrutura substancial na borda de ataque que podia absorver danos de combate sem falha catastrófica. Os engenheiros notaram que provavelmente se poderia atirar em porções dos painéis externos da asa e a aeronave ainda voaria. A equipe de engenharia descobriu outra coisa durante esses primeiros dias de exame. Evidência de técnicas de produção em massa em uma escala que a indústria japonesa não podia igualar. As bordas dos painéis mostravam sinais de formação por máquina, em vez de trabalho manual. Os padrões de rebites eram perfeitamente consistentes, sugerindo montagem automatizada ou semi-automatizada. Os componentes eram intercambiáveis de maneiras que os componentes de aeronaves japonesas raramente eram, onde artesãos habilidosos frequentemente ajustavam peças manualmente durante a montagem. O Hellcat havia sido projetado desde o início para produção rápida e de alto volume por trabalhadores que não precisavam de anos de treinamento especializado. À medida que documentavam tudo, uma imagem perturbadora emergiu. Este não era apenas um caça diferente. Ele representava um paradigma industrial e de engenharia completamente diferente. O Hellcat incorporava uma filosofia americana que dizia que as vidas dos pilotos importavam mais do que economizar algumas centenas de libras, que a confiabilidade importava mais do que espremer alguns nós extras de velocidade, que uma aeronave precisava sobreviver não apenas ao fogo inimigo, mas também ao ambiente brutal das operações em porta-aviões e aos inevitáveis acidentes de operações de combate de alto ritmo. Cada decisão de design refletia prioridades que a aviação japonesa havia sistematicamente despriorizado por anos. Os engenheiros eram profissionais o suficiente para reconhecer soluções superiores quando as viam, mesmo quando essas soluções contradiziam tudo o que seu treinamento lhes havia ensinado sobre design de aeronaves. Quando a equipe de remoção do motor finalmente extraiu o Pratt & Whitney R2800 Double Wasp da carenagem do Hellcat, vários engenheiros simplesmente ficaram parados,
olhando para ele. Eles tinham visto as especificações em relatórios de inteligência. 2.000 cavalos de potência de um motor radial de 18 cilindros de 2 fileiras. Mas as especificações no papel não podiam transmitir a realidade de segurar componentes deste monstro mecânico em suas mãos. O motor sozinho pesava aproximadamente 2.360 libras, substancialmente mais do que caças japoneses inteiros pesavam apenas alguns anos antes. O processo de desmontagem começou metodicamente. Os engenheiros fotografaram cada passo, mediram cada componente e fizeram anotações detalhadas sobre as técnicas de montagem. As cabeças dos cilindros do R2800 foram removidas primeiro, revelando câmaras de combustão e arranjos de válvulas que imediatamente geraram intensa discussão. O diâmetro media 5,75 polegadas, o curso 6 polegadas, dando um deslocamento total de 2.804 polegadas cúbicas, quase 46 litros. Para comparação, o motor Nakajima Sakai, que impulsionava o Zero, deslocava apenas 27,9 litros e produzia aproximadamente 1.130 cavalos de potência. Os americanos estavam extraindo quase o dobro da potência de um motor que não tinha nem o dobro do deslocamento. Mas o deslocamento sozinho não explicava a lacuna de desempenho. À medida que os engenheiros examinavam os componentes internos do R2800, eles descobriram camada após camada de soluções de engenharia sofisticadas. O virabrequim era um forjado maciço usinado com tolerâncias que as instalações de fabricação japonesas lutavam para alcançar consistentemente. As bielas usavam ligas avançadas e incorporavam características de design que reduziam as concentrações de estresse. Os pistões mostravam evidência de técnicas sofisticadas de fundição e incorporavam galerias de resfriamento que ajudavam a gerenciar o tremendo calor gerado por altas taxas de compressão e tempo de ignição agressivo. O sistema de sobrealimentador, particularmente, fascinou os especialistas em motores. O R2800 empregava um sobrealimentador de 2 velocidades e 2 estágios, que podia manter alta pressão do coletor em uma ampla faixa de altitudes. Os motores japoneses tipicamente usavam designs de sobrealimentador mais simples e menos eficazes, um compromisso impulsionado, em parte por limitações de fabricação e em parte pela ênfase no desempenho em baixa altitude, onde a maioria dos combates do Pacífico ocorria. O sobrealimentador americano representava um nível de fabricação de precisão que exigia maquinário e processos de controle de qualidade que a indústria japonesa simplesmente não possuía em quantidade suficiente. O sistema de injeção de combustível revelou outra vantagem. Enquanto muitos motores japoneses ainda usavam carburadores que podiam causar falta de combustível durante manobras de G negativo, o R2800 empregava um sofisticado sistema de injeção que fornecia fluxo de combustível consistente, independentemente da atitude da aeronave. Este detalhe aparentemente menor tinha profundas implicações de combate. Os pilotos americanos podiam mergulhar em G negativo sem que seus motores falhassem, enquanto os pilotos de Zero tinham que rolar invertidos antes de mergulhar para manter G positivo e manter seus motores funcionando. Aquele meio segundo de tempo extra de manobra poderia significar a diferença entre a vida e a morte em um combate aéreo. Talvez o mais impressionante fosse a evidente margem de confiabilidade do motor. Tudo sobre a construção do R2800 sugeria que ele foi projetado para produzir 2.000 cavalos de potência, não como uma configuração máxima de emergência, mas como uma potência de combate sustentável. Os componentes eram superdimensionados para os padrões japoneses. As superfícies dos mancais eram maiores do que parecia estritamente necessário. As passagens de resfriamento eram generosas. A circulação de óleo era robusta. Os americanos aparentemente decidiram que a confiabilidade do motor valia a penalidade de peso de uma construção mais pesada. Os motores japoneses, por outro lado, eram frequentemente levados aos seus limites absolutos, com componentes dimensionados
para tolerâncias mínimas aceitáveis, para economizar cada grama possível de peso. O resultado eram motores que produziam impressionantes relações potência-peso no papel, mas sofriam falhas frequentes em operações de combate. À medida que a equipe de engenharia catalogava suas descobertas, eles enfrentavam uma verdade desconfortável. Duplicar o desempenho do R-2800 exigiria não apenas designs melhores, mas uma infraestrutura industrial inteira que o Japão não tinha. Os aços especializados, o maquinário de precisão, os sistemas de controle de qualidade, a experiência em fabricação, tudo isso levaria anos para ser desenvolvido. E o Japão não tinha anos. O exame do sistema de combustível começou com uma simples batida nos tanques da asa do Hellcat. Em vez do anel metálico oco que se esperaria de uma célula de combustível de alumínio, os engenheiros ouviram um baque surdo. Eles cortaram o tanque cuidadosamente e descobriram camadas de material semelhante à borracha, imprensadas entre a estrutura de alumínio, tanques de combustível autovedantes que podiam se fechar em torno de buracos de bala e prevenir a perda catastrófica de combustível. Esta não era tecnologia teórica. Os engenheiros japoneses sabiam que existiam tanques autovedantes, mas ver um desmontado revelou quão sofisticada era a implementação americana. O mecanismo autovedante usava múltiplas camadas de materiais diferentes. A camada mais interna era um composto de borracha sintética que inchava quando exposto à gasolina de aviação, tapando automaticamente pequenos furos. Fora dela estava uma camada de tecido não tratado, depois uma camada de borracha vulcanizada e, finalmente, o revestimento externo de alumínio. Quando uma bala passava, a gasolina fazia a borracha interna expandir para dentro do buraco em segundos, impedindo o vazamento antes que uma quantidade significativa de combustível fosse perdida. Os engenheiros japoneses testaram o sistema perfurando deliberadamente uma seção de amostra e derramando gasolina através dela. Eles observaram o buraco se selar em aproximadamente 15 segundos. As implicações eram impressionantes. Os pilotos americanos podiam levar múltiplos acertos em seus tanques de combustível e ainda assim voltar para casa, enquanto um único traçante através do tanque de combustível desprotegido de um zero transformaria a aeronave em uma bola de fogo. A penalidade de peso para esta proteção era substancial. Aproximadamente 200 libras por aeronave apenas para a proteção do tanque de combustível. Os projetistas japoneses haviam rejeitado consistentemente os tanques autovedantes durante a guerra, argumentando que o peso degradaria o desempenho de forma inaceitável e que pilotos bem treinados deveriam simplesmente evitar ser atingidos. Os resultados do combate haviam exposto brutalmente a falha nesse raciocínio. Zeros estavam queimando no céu às centenas, e seus pilotos, os veteranos cuidadosamente treinados que deveriam ser habilidosos o suficiente para não precisarem de proteção, estavam morrendo com eles. Passando para a área do cockpit, os engenheiros encontraram blindagem por toda parte. Atrás do assento do piloto estava uma placa de aço substancial com aproximadamente 3/8 de polegada de espessura, angulada para desviar projéteis vindos de trás e de baixo. O encosto de cabeça incorporava blindagem adicional. Até mesmo o vidro blindado do para-brisa era grosso o suficiente para deter projéteis de calibre de rifle vindos da frente. O peso total da blindagem se aproximava de 240 libras. Novamente, uma massa que os projetistas japoneses teriam considerado completamente inaceitável. O Zero, em comparação, não carregava nenhuma blindagem. Nenhuma placa sequer protegia os pilotos japoneses do fogo inimigo. A equipe de engenharia conduziu testes balísticos usando munição japonesa capturada. Eles montaram amostras de blindagem em várias distâncias e dispararam projéteis de 7,7 milímetros de uma metralhadora tipo 89. A blindagem deteve tudo. Mesmo os projéteis de 20 milímetros de um canhão tipo 99, embora danificassem a placa, não alcançaram penetração total em alcances típicos de combate. Os engenheiros escreveram em seus relatórios que os pilotos americanos sentavam-se atrás de uma proteção que os tornava quase invulneráveis às armas primárias que os caças japoneses carregavam.
Enquanto isso, os pilotos japoneses sentavam-se em cockpits, onde até mesmo um projétil de pistola poderia se provar letal. O equipamento de sobrevivência contava a mesma história. O assento do Hellcat era robusto, projetado para proteger o piloto durante aterrissagens em porta-aviões que quebrariam assentos de qualidade de móveis. O cockpit incorporava um sistema de supressão de incêndio de dióxido de carbono que podia inundar o compartimento do motor com gás inerte se um incêndio irrompesse. O cinto de segurança do piloto era um sofisticado sistema de 5 pontos que o manteria seguro durante manobras violentas ou aterrissagens forçadas. A filosofia de design geral gritava uma mensagem. O piloto era valioso, mais valioso do que a economia de peso que se podia alcançar removendo a proteção. Os relatórios de combate japoneses, de repente, faziam um sentido terrível. Os pilotos vinham descrevendo Hellcats, que absorviam dezenas de acertos, e continuavam lutando. Eles relataram pilotos americanos que pareciam destemidos, pressionando ataques mesmo sob fogo. Agora, os engenheiros entendiam. Aqueles pilotos americanos não eram necessariamente mais corajosos. Eles estavam simplesmente melhor protegidos. Eles podiam se dar ao luxo de pressionar um ataque porque sabiam que sua aeronave foi projetada para trazê-los para casa, mesmo danificada. Os pilotos japoneses voando aeronaves não blindadas com tanques de combustível desprotegidos tinham que ser infinitamente mais cautelosos, porque um único tiro de sorte poderia matá-los. Tornar o Hellcat capturado aeronavegável tornou-se uma prioridade absoluta. Em agosto de 1944, os pilotos de teste japoneses precisavam experimentar em primeira mão o que seus pilotos de combate vinham enfrentando nos céus sobre o Pacífico. A equipe de restauração trabalhou 24 horas por dia, canibalizando peças de outros equipamentos capturados e fabricando componentes que não podiam obter. O motor R2800 recebeu atenção especial. Os engenheiros o queriam funcionando com as especificações completas para obter dados de desempenho precisos. Em setembro de 1944, o Hellcat estava pronto para seu primeiro voo em mãos japonesas. O comandante Takahide Aoyagi, um dos pilotos de teste mais experientes da Marinha, subiu no cockpit em Yokosuka. Sua impressão inicial foi de quão apertado tudo parecia. O Hellcat havia sido projetado para pilotos americanos maiores, e mesmo aviadores japoneses de tamanho médio acharam o cockpit apertado, mas aquele pequeno desconforto desapareceu no momento em que Aoyagi avançou o acelerador para a decolagem. O R2800 rugiu com um som diferente de qualquer motor japonês, um trovão profundo que falava de enormes reservas de potência. A aceleração na pista foi brutal para os padrões japoneses. O Hellcat pesava mais de 12.000 libras na decolagem, significativamente mais do que qualquer caça que Aoyagi tinha pilotado. Mas o motor maciço simplesmente superou essa massa com potência bruta. A aeronave rotacionou e subiu para longe da pista em um ângulo que seria impossível para um zero. Aoyagi observou em seu relatório pós-voo que a taxa de subida inicial excedia 3.500 pés por minuto ao nível do mar, substancialmente melhor do que qualquer coisa no inventário japonês. Uma vez no ar, Aoyagi começou o teste sistemático. Ele forçou o Hellcat através de uma série de subidas, mergulhos e curvas, anotando cuidadosamente o desempenho em várias altitudes e configurações de potência. O manuseio da aeronave era diferente dos caças japoneses. Forças de controle mais pesadas, menos responsivo em pitch, exigindo mais músculo para manobrar. Mas esses controles pesados trouxeram um benefício que os pilotos japoneses raramente experimentavam: estabilidade sólida em altas velocidades. Aoyagi empurrou o Hellcat para um mergulho, acelerando além de 400 nós de velocidade indicada. Um zero naquela velocidade bufetaria violentamente, com os controles ficando moles e sem resposta. O Hellcat simplesmente mergulhou reto e verdadeiro, os controles permanecendo eficazes, a fuselagem maciça absorvendo tensões que rasgariam aeronaves mais leves. O relatório de teste observou que o Hellcat podia mergulhar para longe de praticamente qualquer situação. Se um piloto americano se encontrasse em apuros,
Ele podia simplesmente empurrar o nariz para baixo e acelerar para velocidades onde os caças japoneses não podiam seguir sem arriscar falha estrutural. Esta simples opção tática, a capacidade de desengajar à vontade, mudou fundamentalmente a dinâmica do combate. Os pilotos japoneses tinham que se comprometer com cada engajamento, porque suas aeronaves não podiam escapar de forma confiável uma vez que a luta começava. Os pilotos americanos em Hellcats podiam escolher suas batalhas, atacando quando vantajoso e mergulhando para longe quando em desvantagem. Aoyagi conduziu simulações de combate aéreo contra caças japoneses, tanto Zeros quanto o mais novo Kawanishi N-1K Shiden. Os resultados confirmaram o que os pilotos de combate vinham relatando. Em uma luta de curva em baixa velocidade, os caças japoneses podiam superar o Hellcat, mas os pilotos de Hellcat, ou neste caso o piloto, simplesmente se recusavam a lutar dessa maneira. Usando velocidade e manobras verticais, Aoyagi podia controlar os termos do engajamento completamente. Ele podia subir em zoom acima dos caças japoneses, usando a relação potência-peso superior do Hellcat, em velocidades mais altas, e então mergulhar com vantagem de energia. Os caças japoneses tentariam seguir nas manobras verticais e perderiam velocidade rapidamente, tornando-se alvos fáceis. O teste mais preocupante envolveu resistência e simulação de dano de combate. Os engenheiros haviam remendado os danos de batalha existentes do Hellcat para torná-lo aeronavegável, mas haviam deixado alguns danos não críticos no local para observar como isso afetava o desempenho. A aeronave voou com vários buracos de bala remendados e pequenos danos estruturais que teriam aterrado um caça japonês. A degradação do desempenho foi mínima. O Hellcat continuou voando, continuou lutando, continuou trazendo o piloto para casa. O relatório final de Aoyagi concluiu com uma declaração que circulou por toda a aviação naval japonesa. Os pilotos americanos não estavam apenas voando uma aeronave diferente. Eles estavam lutando com uma compreensão completamente diferente do que uma aeronave deveria ser capaz de suportar. O Hellcat capturado forçou os engenheiros japoneses a confrontar uma questão fundamental que vinham evitando. O que um avião de caça deveria fazer? Por mais de uma década, a aviação naval japonesa perseguiu uma visão singular e incorporada perfeitamente no Zero. Um caça deve ser leve, manobrável e possuir longo alcance para apoiar operações ofensivas em todo o vasto Pacífico. Todo o resto era secundário. Blindagem era peso morto. Armamento pesado era desnecessário se você pudesse superar seu oponente em curva e colocar tiros precisos. Construção robusta era desperdício quando artesãos habilidosos podiam construir estruturas leves elegantes. Essa filosofia tinha raízes na capacidade industrial limitada e nas restrições de recursos do Japão, mas havia sido elevada à doutrina, quase à religião. Os primeiros sucessos do Zero pareceram validar cada suposição. Em 1941 e início de 1942, os Zeros haviam talhado a oposição aliada com facilidade. O alcance de 1.900 milhas do caça permitia escoltar bombardeiros em missões que os planejadores aliados pensavam ser impossíveis. Sua manobrabilidade o tornava virtualmente intocável em combates aéreos de baixa velocidade. Pilotos treinados na exigente arte do combate lento se tornaram guerreiros de elite, suas habilidades aprimoradas através de anos de prática. O Zero não era apenas uma aeronave. Era a manifestação física do espírito marcial japonês de alcançar a vitória através de habilidade superior e espírito de luta, em vez de força industrial bruta. O Hellcat representava a filosofia completamente oposta. A Grumman Aircraft Engineering Corporation o havia projetado com um objetivo principal: matar aeronaves inimigas e trazer os pilotos americanos para casa vivos. Velocidade sobre manobrabilidade, poder de fogo sobre finesse, proteção sobre desempenho. As especificações de design do Hellcat priorizavam a sobrevivência do piloto tão fortemente que alguns revisores iniciais da Marinha se preocuparam que seria muito pesado, muito lento, muito parecido com um caminhão para competir com caças japoneses ágeis. Essas preocupações evaporaram em combate. O Hellcat
alcançou uma proporção de abates de aproximadamente 19-1 contra aeronaves japonesas. 19 caças inimigos destruídos para cada Hellcat perdido em combate aéreo. Os números contavam uma história brutal. O peso vazio do Zero era de aproximadamente 3.700 libras. O peso vazio do Hellcat era de 9.200 libras, quase 2,5 vezes mais pesado. Mas esse peso extra comprava a sobrevivência. O Hellcat podia absorver danos que obliterariam um Zero e ainda assim voltar para o porta-aviões. Os pilotos americanos desenvolveram táticas que alavancavam os pontos fortes de suas aeronaves. Ataques de mergulho que usavam velocidade e poder de fogo superiores para destruir inimigos antes que as lutas de curva pudessem se desenvolver. A tática TACH, desenvolvida pelo comandante John Thatch, permitia que os pilotos de Hellcat se cobrissem em padrões de suporte mútuo que negavam a vantagem de curva do Zero. A doutrina tática japonesa havia assumido que a habilidade individual do piloto superaria qualquer desvantagem material. O melhor piloto na aeronave mais manobrável venceria. Essa era a teoria, mas o Hellcat tornou a habilidade individual menos decisiva. Um piloto americano mediano em um Hellcat, devidamente treinado em táticas de boom and zoom, atacar e subir rapidamente, podia matar um piloto japonês especialista em um Zero sem nunca entrar em uma luta de curva. O piloto americano mergulharia de cima. Dispararia uma rajada de 6 metralhadoras calibre 50, que juntas expeliam 4.800 projéteis por minuto, e então usaria sua velocidade superior para subir antes que o Zero pudesse reagir. Se a primeira passagem não matasse o Zero, o piloto do Hellcat simplesmente subiria de volta e tentaria novamente. O piloto do Zero, sem a velocidade para perseguir e sem a taxa de subida para seguir verticalmente, só podia esperar evadir até que o piloto do Hellcat cometesse um erro. A comparação de alcance revelou outra divisão filosófica. O Zero podia voar 1.800 milhas, alcançadas através de extrema redução de peso e eficiência de combustível. O alcance do Hellcat era de aproximadamente 1.040 milhas, adequado para operações em porta-aviões, mas muito menor do que o do Zero. No entanto, em 1944, o alcance extraordinário do Zero havia se tornado estrategicamente irrelevante. O Japão estava lutando defensivamente e os porta-aviões americanos haviam se aproximado o suficiente para que o alcance do Hellcat cobrisse todas as operações de combate necessárias. Enquanto isso, aquelas milhas extras que o Zero podia voar vieram ao custo da proteção que teria salvado centenas de pilotos japoneses. Olhando para ambos os caças lado a lado em Yokosuka, a equipe de engenharia viu as visões de guerra concorrentes de duas nações. O Japão havia construído uma espada, elegante, mortal em mãos habilidosas, mas frágil. A América havia construído um martelo, pesado, talvez rude, mas devastador e quase indestrutível. A espada havia funcionado quando o Japão detinha a iniciativa, quando pilotos experientes podiam escolher seus engajamentos. Mas a guerra havia se tornado uma campanha de atrito desgastante, e martelos quebram espadas. Os relatórios técnicos de Yokosuka começaram a circular pela aviação naval japonesa no final de 1944, mas apenas confirmaram o que os pilotos da linha de frente vinham gritando por meses. Veteranos de combate das Marianas, das Filipinas, de cada ilha contestada em todo o Pacífico, vinham preenchendo relatórios pós-ação que se liam menos como avaliações táticas e mais como histórias de horror. Agora, esses relatórios podiam ser lidos ao lado de dados de engenharia concretos que explicavam exatamente por que os pilotos japoneses estavam morrendo em números tão terríveis. O tenente Saburo Sakai, um dos principais ases do Japão que havia sobrevivido ao combate desde o início da guerra, forneceu um testemunho que os engenheiros anexaram à análise do Hellcat. Sakai havia sido abatido e gravemente ferido em 1942, perdendo a visão de seu olho direito, mas havia retornado ao serviço de combate. Seu relatório de agosto de 1944 descreveu um engajamento sobre Iwo Jima, onde sua formação de Zeros interceptou um grupo de Hellcats.
Alcançamos boa posição acima deles, Sakai escreveu, e mergulhamos para atacar. Atirei em um por trás e vi acertos em sua fuselagem e asa. Ele não pegou fogo, ele não caiu. Ele simplesmente rolou para longe e mergulhou, acelerando para velocidades que não podíamos igualar. Eu o havia atingido talvez 20 vezes e ele voou para longe como se nada tivesse acontecido. Este padrão apareceu em relatório após relatório. Os pilotos descreveram bombear cargas inteiras de munição em Hellcats e observá-los continuar lutando. As metralhadoras de 7,7 milímetros, que haviam sido adequadas contra aeronaves aliadas no início da guerra, eram completamente ineficazes contra a blindagem e a construção robusta do Hellcat. Mesmo os projéteis de canhão de 20 milímetros, a menos que alcançassem acertos em componentes críticos não blindados, frequentemente falhavam em derrubar Hellcats. Enquanto isso, uma única rajada dos 6 canhões calibre 50 do Hellcat despedaçaria um Zero, muitas vezes causando falha catastrófica imediata, à medida que os tanques de combustível desprotegidos incendiavam ou superfícies de controle eram alvejadas. O impacto psicológico dessa incompatibilidade era devastador. Os pilotos japoneses sabiam que estavam voando em armadilhas mortais. Eles sabiam que um único acerto poderia matá-los, enquanto seus oponentes pareciam quase invulneráveis. O comandante Tadashi Nakajima, que liderou unidades de caça durante 1943 e em 1944, escreveu em seu diário particular, mais tarde recuperado e excertado em relatórios oficiais, sobre o colapso do moral dos pilotos. Os homens sabem que não voltarão. Eles sabem que nossa aeronave não pode protegê-los. Eles voam mesmo assim porque o dever exige, mas você pode ver a morte em seus olhos antes de decolar. Não estamos lutando uma guerra. Estamos voando para as nossas execuções. Os relatórios táticos que acompanhavam esses testemunhos pessoais pintavam um quadro igualmente sombrio. As formações japonesas haviam desenvolvido táticas elaboradas para neutralizar o Hellcat, mas nada funcionava consistentemente. Eles tentaram atrair pilotos americanos para lutas de curva em baixa altitude, onde a vantagem de manobrabilidade do Zero era mais pronunciada. Os pilotos de Hellcat simplesmente se recusaram a engajar nesses termos. Eles tentaram alcançar superioridade numérica, enviando grandes formações contra grupos americanos menores. Mas a vantagem de velocidade do Hellcat significava que os pilotos americanos podiam escolher engajar ou não, abatendo retardatários e aeronaves isoladas enquanto evitavam situações desfavoráveis. No final de 1944, os relatórios de combate mostravam que os pilotos japoneses estavam recorrendo a medidas cada vez mais desesperadas. Alguns tentaram ataques de colisão quando a munição acabava ou quando suas aeronaves estavam muito danificadas para continuar lutando. Outros tentaram usar nuvens e terreno para montar emboscadas, esperando se aproximar o suficiente para que sua manobrabilidade pudesse compensar as outras vantagens do Hellcat. Nenhuma dessas táticas mudou a matemática fundamental do engajamento. Para cada Hellcat abatido, as formações japonesas estavam perdendo 10, 15, às vezes 20 aeronaves. A equipe de engenharia em Yokosuka compilou esses relatórios de combate ao lado de suas descobertas técnicas e produziu uma avaliação abrangente que atingiu os níveis mais altos do comando naval japonês em novembro de 1944. A conclusão do relatório era dura. O F-6F Hellcat representa um nível de design de aeronave e capacidade industrial que o Japão não pode igualar com os recursos disponíveis. Nossos pilotos não estão sendo derrotados por táticas superiores ou maior habilidade, mas por uma aeronave que incorpora uma abordagem fundamentalmente superior ao design de caças. Nenhuma quantidade de coragem ou espírito de luta pode superar as vantagens materiais que os pilotos americanos possuem. O relatório recomendava o desenvolvimento imediato de interceptores pesadamente armados, com alguma proteção de blindagem, mesmo ao custo da manobrabilidade que a doutrina japonesa sempre havia priorizado. Mas em novembro de 1944, tais recomendações eram acadêmicas.
A indústria de aviação do Japão já estava lutando sob as campanhas de bombardeio aliadas, escassez de recursos e a perda de trabalhadores de fabricação experientes para o serviço militar. O Hellcat capturado havia revelado o problema claramente, mas revelar um problema e resolvê-lo eram questões inteiramente diferentes. As revelações do Hellcat capturado despertaram atividade frenética em toda a indústria de aviação do Japão. No final de 1944, Kawanishi, Mitsubishi e Nakajima, os principais fabricantes de aeronaves navais, receberam cópias dos relatórios técnicos com diretrizes urgentes para aplicar as lições aprendidas. Os engenheiros começaram a esboçar especificações para novos caças, que incorporariam algumas das filosofias de design do Hellcat. No papel, essas aeronaves pareciam promissoras. Na realidade, a situação industrial do Japão tornava a maioria delas impossível. A resposta de Kawanishi foi o N1K2J Shidenkai, uma evolução de seu design N1K existente que tentava igualar algumas das capacidades do Hellcat. O Shidenkai incorporou proteção de blindagem para o piloto, tanques de combustível autovedantes e 4 canhões de 20 mm que podiam fornecer poder de fogo devastador. O protótipo mostrou promessa genuína com velocidade, se aproximando de 370 nós, e desempenho em altitude muito melhor do que o zero. Os pilotos de teste elogiaram seu manuseio e potencial de combate, mas a produção foi um pesadelo. O Shidenkai exigia aproximadamente 17.000 horas-homem para ser construído, mais do que o dobro do tempo necessário para um zero, e incorporava componentes que exigiam fabricação de precisão. As fábricas bombardeadas do Japão lutaram para entregar consistentemente. Apenas cerca de 400 foram concluídos antes do fim da guerra. A Mitsubishi tentou desenvolver o A7M Repu, destinado a ser o sucessor do Zero. Os engenheiros o projetaram desde o início, com as lições da análise do Hellcat: estrutura mais pesada, proteção de blindagem, tanques autovedantes e armamento potente. A especificação pedia um motor de 2.000 cavalos de potência que lhe daria desempenho competitivo com caças americanos, ao mesmo tempo que reteria alguma da lendária manobrabilidade do Zero. Parecia bom no papel. O primeiro protótipo não voou até outubro de 1944, mais de um ano atrasado. O motor que deveria impulsioná-lo, o Mitsubishi Mk9, foi atormentado por problemas de desenvolvimento, superaquecimento, falhas de mancais e qualidade de fabricação inconsistente significaram que o motor nunca alcançou sua potência nominal de forma confiável. Apenas 8 aeronaves, a 7M, foram construídas antes que a produção cessasse completamente. A escassez de materiais subjacente a essas falhas foi catastrófica. Os tanques de combustível autovedantes, que tanto impressionaram os engenheiros japoneses, exigiam compostos de borracha sintética que o Japão não podia produzir em quantidades adequadas. A produção doméstica de borracha havia sido mínima antes da guerra, com a maioria dos suprimentos vindos de territórios conquistados no Sudeste Asiático. Em 1944, os submarinos americanos haviam cortado essas linhas de suprimento quase completamente. Os engenheiros tentaram desenvolver materiais substitutos usando borracha natural e vários tratamentos químicos, mas os resultados foram inconsistentes, na melhor das hipóteses. Alguns lotes funcionaram adequadamente, outros falharam completamente, e o controle de qualidade era impossível, dado o estado caótico da logística japonesa. A situação da placa de blindagem era igualmente desesperadora. A blindagem do Hellcat exigia ligas de aço de alta qualidade, com propriedades específicas de dureza e tenacidade. A indústria siderúrgica do Japão, nunca robusta para os padrões americanos, estava em colapso sob o peso da escassez de materiais e do bombardeio aliado. O aço que estava disponível frequentemente ia para aplicações mais críticas: construção naval, produção de artilharia, blindagem de tanques. A blindagem de aeronaves era uma prioridade mais baixa. Quando a blindagem chegava aos fabricantes de aeronaves, muitas vezes era abaixo do padrão, muito frágil ou muito macia, fornecendo proteção inadequada
enquanto ainda impunha penalidades de peso. Mesmo quando materiais adequados podiam ser obtidos, fabricá-los em aeronaves provou ser cada vez mais difícil. Os ataques de B-29 americanos, que começaram a sério no final de 1944, visaram sistematicamente as instalações industriais. A fábrica de motores de aeronaves de Musashino, uma das principais instalações de Nakajima, foi atingida repetidamente. As taxas de produção desabaram. Trabalhadores experientes estavam sendo recrutados para o serviço militar ou mortos em ataques aéreos, substituídos por trabalhadores inexperientes que não podiam manter os padrões de qualidade que a fabricação de aeronaves de precisão exigia. Um zero que teria levado 10.000 horas-homem para construir em 1942, agora exigia 15.000 ou mais, à medida que a eficiência do trabalhador diminuía e o controle de qualidade exigia mais retrabalho. O Hellcat capturado havia revelado outro problema que nenhuma quantidade de engenharia poderia resolver: a lacuna de qualidade no treinamento de pilotos. Os pilotos americanos que chegavam ao Pacífico em 1944, tipicamente, haviam recebido mais de 300 horas de treinamento de voo antes de ver combate. Eles haviam praticado tiro até poderem acertar alvos consistentemente, aprendido a voar em formação até que fosse segunda natureza, e treinados em táticas especificamente projetadas para alavancar os pontos fortes de suas aeronaves. O treinamento de pilotos japoneses havia sido comprimido para mal 100 horas em 1944, com a escassez de combustível forçando até mesmo esse cronograma reduzido a ser cortado ainda mais. Novos pilotos estavam chegando às unidades de combate mal capazes de pilotar suas aeronaves, muito menos lutar nelas de forma eficaz. As equipes de engenharia entenderam a cruel ironia. Eles haviam capturado um exemplar do melhor caça da América, analisado-o minuciosamente, compreendido suas vantagens completamente, e ainda assim não podiam fechar a lacuna. O Hellcat não era apenas uma aeronave melhor, era o produto de um sistema industrial que o Japão não podia replicar, construído com materiais que o Japão não podia acessar, projetado para processos de fabricação que o Japão não podia implementar. Cada lição aprendida com o caça capturado apenas destacava outra desvantagem intransponível. As implicações estratégicas da análise do Hellcat se estenderam muito além da aviação tática no início de 1945. O que o caça capturado revelou não foi apenas uma lacuna de desempenho de aeronaves, foi uma janela para o desequilíbrio fundamental entre a capacidade de fazer guerra americana e japonesa. Os oficiais do Estado-Maior da Frota Combinada, que leram os relatórios técnicos, entenderam que se a América pudesse construir caças tão sofisticados nas quantidades que os relatórios de combate sugeriam, então o Japão já havia perdido a guerra industrial, independentemente de quantas batalhas restassem para lutar. Os números de produção eram impressionantes. A Grumman havia entregado os primeiros Hellcats de produção à Marinha em janeiro de 1943. No final daquele ano, mais de 2.500 haviam saído das linhas de montagem. Ao longo de 1944, a produção teve uma média de quase 500 aeronaves por mês. No final da guerra, a Grumman construiria mais de 12.000 Hellcats, mais caças do que toda a indústria de aeronaves do Japão produziu de todos os tipos nos 2 anos finais da guerra. E o Hellcat era apenas um tipo de caça americano entre muitos. A Marinha também operava o Volt F-4U Corsair em grandes números, enquanto as forças aéreas do Exército implantavam P-38 Lightnings, P-47 Thunderbolts e P-51 Mustangs aos milhares. Oficiais de inteligência japoneses compilaram estimativas da produção de aeronaves americanas que pareciam impossíveis até que múltiplas fontes as confirmaram. A América estava produzindo mais de 90.000 aeronaves anualmente em 1944. Aviões de transporte, bombardeiros, caças, treinadores, tudo o que a guerra aérea exigia. O ano de pico de produção do Japão foi 1944, com aproximadamente 28.000 aeronaves de todos os tipos. E essa produção
já estava em colapso sob campanhas de bombardeio e escassez de materiais. Os americanos estavam construindo aeronaves 3 vezes mais rápido do que o Japão podia, e as aeronaves americanas eram individualmente superiores às suas contrapartes japonesas em quase todas as métricas de desempenho. A análise do Hellcat também revelou a profundidade da integração tecnológica e industrial da América. Cada componente sofisticado no caça, o motor R-2800, a hélice, os sistemas hidráulicos, os rádios, as armas, os instrumentos, vinha de fabricantes especializados que os forneciam em quantidade para múltiplos programas de aeronaves. Os motores Pratt & Whitney impulsionavam dezenas de diferentes tipos de aeronaves. As hélices Hamilton Standard equipavam caças, bombardeiros e aviões de transporte. O ecossistema industrial que apoiava a produção do Hellcat era vasto, resiliente e estava ficando mais forte, mesmo enquanto a base de fabricação do Japão se deteriorava. Essa percepção forçou uma reavaliação fundamental da estratégia japonesa. O plano de guerra inteiro havia se baseado em suposições que agora pareciam tragicamente falhas. Os planejadores japoneses haviam acreditado que as vitórias iniciais lhes dariam tempo para consolidar as conquistas e construir posições defensivas que tornariam qualquer contraofensiva americana muito custosa para ser sustentada. Eles haviam assumido que, depois de sofrer pesadas perdas, a América negociaria um acordo que deixaria o Japão controlando a maioria de seus territórios conquistados. O Hellcat e o poderio industrial que ele representava demoliram essas suposições completamente. As perdas americanas nas Marianas, nas Filipinas, em toda a campanha de ilha em ilha, não haviam diminuído a ofensiva de forma alguma, porque a América podia substituir as perdas mais rapidamente do que o Japão podia infligi-las. Para cada aeronave de porta-aviões que o Japão destruía, 3 mais apareciam para tomar seu lugar. Para cada piloto morto, 2 aviadores recém-treinados chegavam do vasto oleoduto de treinamento americano. O Japão, enquanto isso, estava perdendo pilotos e aeronaves que não podia substituir. Cada engajamento, mesmo aqueles onde as forças japonesas infligiam perdas americanas significativas, deixava o Japão proporcionalmente mais fraco, porque as taxas de atrito eram insustentáveis. A revelação mais condenatória do Hellcat capturado foi que o poder de combate americano ainda estava acelerando. Relatórios de inteligência do início de 1945 descreveram novos caças americanos já entrando em serviço. Corsairs aprimorados, Hellcats de modelo tardio com motores mais potentes, jatos em desenvolvimento. Cada geração de aeronaves americanas era mais capaz do que a anterior. Os caças mais novos do Japão, os poucos que realmente alcançaram a produção, eram mal competitivos, com designs americanos de 1943. A lacuna tecnológica estava aumentando, não fechando. Oficiais japoneses sêniores começaram a contemplar opções que haviam sido impensáveis um ano antes. Alguns defendiam uma paz negociada imediata, antes que a situação do Japão se tornasse completamente sem esperança. Outros pressionavam por uma batalha decisiva final, um engajamento maciço que infligiria perdas tão catastróficas às forças americanas que as negociações se tornariam possíveis. Esses debates ocorreram contra o pano de fundo da análise do Hellcat, sentada nas mesas em Tóquio, um lembrete físico de que o Japão estava lutando contra um inimigo cuja capacidade industrial tornava a vitória militar convencional impossível. Em março de 1945, o cálculo estratégico era brutalmente simples. O Japão tinha aproximadamente 5.000 aeronaves de todos os tipos restantes, a maioria obsoleta, muitas aterradas por falta de combustível ou peças de reposição. As forças americanas se aproximando de Okinawa podiam contar com milhares de aeronaves de porta-aviões, mais poder aéreo, baseado em terra, a partir de bases insulares capturadas. A proporção não era apenas desfavorável, era apocalíptica. O Hellcat capturado havia ajudado os planejadores japoneses a entender exatamente por que estavam perdendo, mas entender o problema não forneceu soluções. Alguns problemas, uma vez que você os entende completamente,
revelam-se insolúveis com os recursos disponíveis. O Japão enfrentava exatamente essa situação na primavera de 1945. O Hellcat capturado ficou em um hangar em Yokosuka durante os meses finais da guerra, uma testemunha silenciosa do colapso do Japão. No verão de 1945, os engenheiros que haviam documentado tão cuidadosamente cada aspecto do caça haviam passado para um trabalho mais desesperado, analisando destroços de ataques de B-29, tentando desenvolver contramedidas para a campanha de bombardeio incendiário que estava queimando cidades japonesas em cinzas. Os relatórios técnicos que haviam compilado acumularam poeira enquanto as realidades estratégicas superavam a análise técnica. Entender por que você estava perdendo não importava muito quando a guerra já estava perdida. As forças americanas descobriram o Hellcat quando ocuparam o arsenal naval de Yokosuka em agosto de 1945, após a rendição do Japão. O caça estava entre dezenas de outras aeronaves japonesas capturadas e indígenas, todas etiquetadas com documentação técnica japonesa. Os oficiais de inteligência americanos acharam isso um tanto surreal. Aqui estava um de seus próprios caças, meticulosamente desmontado e analisado pelo inimigo, cada componente fotografado e medido. Os desenhos técnicos japoneses eram notavelmente completos, mostrando uma compreensão do design do Hellcat que rivalizava com a própria documentação de engenharia da Grumman. Era como olhar em um espelho que refletia não apenas sua imagem, mas a compreensão de outra pessoa do que essa imagem significava. O legado desse caça capturado se estende muito além de seu papel na Segunda Guerra Mundial. Ele representa um estudo de caso em como as guerras são ganhas e perdidas na intersecção da filosofia de design, capacidade industrial e visão estratégica. O Hellcat não foi bem sucedido porque era o caça mais elegante, ou o mais manobrável, ou o mais rápido. Foi bem sucedido porque a Grumman e a Marinha do Zewari entenderam que vencer uma guerra aérea exigia aeronaves que pudessem ser construídas em quantidade, que pudessem proteger seus pilotos, que pudessem absorver punição e continuar lutando, e que pudessem ser mantidas sob condições de combate por tripulações que não eram artesãos especializados. Os engenheiros japoneses que examinaram o Hellcat capturado reconheceram soluções superiores quando as viram. Mas o reconhecimento por si só não podia preencher a lacuna entre a compreensão e a implementação. O Zero havia sido projetado para uma guerra curta e decisiva, onde a capacidade industrial limitada do Japão poderia produzir caças suficientes para alcançar a superioridade aérea durante uma breve janela. O Hellcat foi projetado para uma longa luta de atrito, onde o poderio industrial e a sobrevivência do piloto determinariam, em última análise, o vencedor. Ambas as aeronaves serviram perfeitamente às visões estratégicas de suas nações. A tragédia para o Japão foi que sua visão estratégica estava errada desde o começo. Há uma lição mais ampla aqui sobre como a competição tecnológica funciona em tempos de guerra. A captura e análise de equipamento inimigo é prática padrão de inteligência. E os engenheiros do Japão fizeram tudo certo. Eles foram minuciosos, profissionais e honestos em suas avaliações. Mas a inteligência só importa se você puder agir sobre ela. E em 1944, o Japão não podia agir sobre o que o Hellcat revelou. A escassez de materiais, os gargalos industriais e as restrições de recursos que tornaram o Japão incapaz de igualar os caças americanos não seriam resolvidos por uma engenharia melhor. Eram limitações fundamentais da economia industrial do Japão, e nenhuma quantidade de equipamento inimigo capturado poderia mudar isso. A proporção de abates do Hellcat, de 19-1, é um dos registros de combate mais desequilibrados da história da aviação. Mas essa proporção não conta a história completa. Muitas aeronaves japonesas que o Hellcat destruiu eram pilotadas por pilotos mal treinados, em caças obsoletos, voando missões que eram suicidas desde o início. No final de 1944, a aviação japonesa estava em tal desespero que mesmo caças perfeitos pilotados por pilotos especialistas podem não ter mudado os resultados significativamente. O Hellcat estava lutando contra um inimigo
que já estava derrotado industrialmente, mesmo que os tiros continuassem por meses mais. Quando os historiadores examinam a Guerra Aérea do Pacífico, o Hellcat capturado em Yokosuka serve como um símbolo perfeito da natureza essencial do conflito. Aqui estava o melhor esforço do Japão para entender a tecnologia americana, realizado de forma competente por engenheiros habilidosos que reconheceram a qualidade quando a viram. E nada disso importou, porque a guerra havia parado de ser sobre a qualidade individual das aeronaves e se tornado sobre sistemas industriais, acesso a recursos e a capacidade de sustentar perdas enquanto se mantinha a pressão ofensiva. O Japão podia capturar e analisar cada sistema de armas americano e ainda assim não conseguia superar a assimetria fundamental na capacidade industrial. O caça foi eventualmente enviado de volta para os Estados Unidos, onde passou anos em armazenamento antes de ser restaurado e colocado em um museu. Ele ainda está lá hoje, pintado com marcações americanas sem evidência visível de seu breve serviço em mãos japonesas. Mas nos arquivos, os relatórios técnicos japoneses permanecem. Centenas de páginas de análise cuidadosa, avaliação profissional de engenharia e recomendações cada vez mais desesperadas. Eles contam a história de um inimigo que entendeu exatamente por que estava perdendo, mas não tinha os meios para mudar o resultado. Em guerra, às vezes, entender o problema é o conhecimento mais cruel de todos, porque força você a assistir à derrota, se aproximando com clareza perfeita e sem capacidade de evitá-la. Aquele Hellcat capturado em Yokosuka ensinou essa lição ao Japão mais completamente do que qualquer batalha jamais poderia.